Eu sei que vocês gostam quando eu conto histórias minhas aqui, então eu vou contar mais uma história minha. É uma misturinha dessas duas bases aqui da Shiglam. O meu cupom é AmandaCastro15 e a minha cor é Butterscotch. E hoje eu vou contar pra vocês como meu ex-namorado preferiu terminar do que parar. Eu já contei aqui sobre um relacionamento tóxico que eu vivi quando eu tinha 16 anos. E esse meu ex costumava fumar um. E aí tava até que tudo bem. Porque no começo do nosso relacionamento, ele só fazia isso às vezes, quando ele tava com os amigos dele, sabe? Era tranquilo, assim. Mas aí, com o passar do tempo, né, do nosso relacionamento, ele foi se mostrando uma pessoa completamente diferente de quem ele era no início. E aí ele foi ficando cada vez mais dependente. Tudo que a gente ia fazer, ele tinha que, antes, tipo, pra ir no cinema, eu indo sóbria ao cinema com uma pessoa chapada, assistir, sei lá, Velozes e Furiosos. E também a gente foi trocando os rolês, porque todo final de semana ele queria fazer a mesma coisa. Ir pra casa de uns amigos dele que moravam sozinhos, ficar lá, tipo, na luz negra, assistindo clipes de música ou jogando videogame. E eu lá sentada, assistindo a graça toda, porque ele fazia questão ainda que eu fosse. Pra começar, que meu pai odiava ele. Aí o meu pai colocou um detetive atrás dele pra descobrir o que ele fazia. Obviamente, né, que meu pai descobriu as coisas ilegais que ele usava. E já minha mãe, ela gostava bastante dele. E aí ela descobriu, obviamente, por comportamentos, né? E falou diretamente pra ele que ela queria ajudar ele, que ela queria ajudar ele a parar. Bom, ele falou pra mim que ele ia melhorar, que ele ia diminuir, que ele ia parar. Nessa época, ele começou a fazer autoescola. Ele era 2 anos mais velho do que eu. E aí ele começou a fazer autoescola e ele foi fazer uma aula noturna. E aí depois da aula ele ia vir pra minha casa. Bom, ele terminou essa aula, veio pra minha casa, chegou e dormiu. E aí no que ele chegou e dormiu, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes e que não faço em casa. Eu jamais faria isso hoje em dia, até porque eu confio 100% no meu noivo. Mas eu peguei o celular dele e fui nas mensagens, eu fui diretamente. Minha intuição tava falando, vai na conversa com fulano, que era um amigo dele, que era, tipo, super má influência, mas ele também era, então eles eram só farinha do mesmo saco. E aí eu fui, o amigo dele tava falando assim pra ele, antes da sua aula, passa aqui em casa pra gente fumar um junto. E ele foi fazer a aula chapado. E nisso ele jurando pra mim que ele tinha parado, que ele tava super bem. Gente, esse iluminador é a coisa mais fofa. Ele é da Shiglam também. Bom, beleza. Aí eu acordei ele, a gente brigou, mas a gente se resolveu logo. E eu era muito boba. Claro, eu tinha 16 anos, ele era mais velho. E eu tava passando por um momento meio ruim. Eu tinha mudado de escola, enfim. E ele era muito manipulador, ele sabia exatamente como me manipular. Aí nessa época, eu tava no 3º ano do ensino médio e começaram as reuniões de colação, formatura. E aí eu fui numa dessas reuniões com os meus pais, né? E depois eu ia pra casa dele. E aí eu mandei mensagem pra saber onde ele tava e ele simplesmente sumiu, parou de me responder. Eram umas 5 da tarde e ele sumiu. E nisso, ele já não tinha meio que conversado comigo o dia todo, porque ele falou que ele tava cansado e ele tava dormindo. Detalhe, ele fazia EJA. Ele não estudava muito, era tipo poucas vezes na semana, enfim. Aí eu fiquei tipo louca atrás dele, deu tipo 8, 9 horas e nada do menino. Enfim, do nada ele apareceu super tarde falando que ele tava na casa do amigo dele, que eles não estavam fazendo nada, que ele ficou sem o celular e era isso. Eu, ok, né? Depois, no outro dia, ele veio pra minha casa, ele chegou na minha casa e dormiu. E eu fiz o quê? Peguei o celular dele de novo. Fui na conversa com esse mesmo amigo dele. E esse amigo dele tava combinando com ele de caçar cogumelo pra eles fazerem chá. E é por isso que ele estava sumidinho, porque ele estava caçando cogumelo no cocô de vaca. Gente, olha, eu fui muito guerreira, sabe? Porque eu ainda continuei com ele um tempo depois disso. Aí eu terminei com ele, né? Por isso e por outros motivos. E um desses motivos que eu terminei foi que eu falei, tipo, ou isso ou eu, sabe? Tipo, não dá pra gente ficar assim, a gente tava tendo muitos problemas. E ele ficou tipo, não dá pra eu parar. Ele ficou tipo, não, eu me divirto, não sei o que, com os meus amigos. E logo depois que a gente terminou, eu descobri que esses amigos dele usavam sintéticas pra ficar lá na luz negra e ficar escutando músicas sozinhos em casa. Enfim, foi assim que o meu ex escolheu do que eu. Mas foi livramento de Deus. Eu aprendi muito com esse homem. No ensino médio, eu tinha um grupo de 5 amigas, mas andava sempre só nós 3. Nós éramos muito grudadas. Trabalho era sempre nós 3. Rolê, sempre nós 3, finais de semana, sempre revezávamos uma na casa da outra,
certo dia, como era de costume a gente sair, eu acabei conhecendo o meu futuro, o boy que seria meu namorado. E é claro que essas minhas duas amigas estavam comigo. Nós éramos em 5, mas sempre andávamos só nós 3. Em 6 dias eu já tava apaixonada pelo cara. E aí ele ia pra minha casa e minhas amigas estavam sempre por lá. Então, tipo assim, fizemos amizades, né? Minhas amigas pegavam os amigos dele e era maravilhoso, perfeito, só 10. Deu uns meses, a gente começou a namorar e até então não tinha nada de errado na nossa relação, né? E com o tempo, além dele ter ficado, tipo, diferente comigo, e quando eu digo um tempo, não é muito tempo, tipo assim, coisa de 3 meses. Começou a fazer mais questão das minhas amigas do que de mim. Isso aí já era muito estranho. Só que eu colocava na minha cabeça que era por causa, tipo, dos amigos dele. Então, eu achava de boa. As minhas amigas sempre colocando na minha cabeça que também era normal. Pra mim, o que foi mais estranho, assim, foi quando elas começaram a me excluir. E ele também, só que assim, ele continuava sendo meu namorado, né? Então pra mim não tinha muita diferença, só achei que ele tava passando por um momento difícil e que eu tinha que dar o espaço dele. Uma dessas minhas amigas engravidou, do meu trio, tá? E aí a gente ficou, tipo, super feliz. Comemoramos e tal, porque a gente achou que era de um dos boyzinhos que ela tava ficando, né? Enfim, né? Foi toda aquela tensão de estar grávida, muito nova, mas a gente ficou super feliz, já tava fazendo planos, e aquela coisa. Até que uma daquelas nossas 5 amigas plantou a sementinha na minha cabeça, dizendo que um dia viu ele saindo, os 3, sem mim. Minha outra amiga, a que não tava grávida, tava brigada com o outro boy dela, né? O negócio começou a ficar estranho dali. Como que saíram os 3 sem mim e sem o boy delas? Tipo, pra mim tava super estranho dali. Fui conversar com o boy da minha amiga, né? Que eles estavam brigados. E ele me contou que ela tava grávida e não era dele. E aí eu falei, puta, tem coisa aí, né? Com quem é a outra pessoa que ela fica? Fui novamente falar com uma das minhas amigas lá do quinteto. E ela plantou a sementinha. E aí, como as minhas amigas estavam me excluindo um pouco, né? Eu comecei a conversar mais com as minhas outras 2 amigas, né? E aí, elas plantaram na minha cabeça que tinha algo de errado ali, naquela nossa amizade. Era todo mundo muito grudado, que era estranho, todo mundo ir pra minha casa. E mais estranho ainda eles estarem juntos sem mim, sendo que tava sempre todo mundo junto. E estranho também, a que tava grávida, tem engravidado de outro e nem dito quem era o outro pai. E aí eu peguei e fui falar com a minha amiga, né, a que tava grávida. Porque tava super estranho aquela situação, meu namorado me evitando, as 2 também, foi muito estranho. Só que a outra não tava grávida, né, até tal momento não tínhamos informação de mais nada. Chamei minha amiga pra conversar, ela falou pra eu ir na casa dela, que ela também tinha algo pra me contar. E aí tudo ficou mais estranho ainda, eu fui, tipo, sair da aula que elas tinham faltado e fui pra casa dela. Bom, não deu 5 minutos que eu tava lá, ela já tinha me contado toda a verdade, que tinha ficado com ele e que não só ela, como a minha outra amiga. Não foi, tipo, no mesmo dia, mas elas estavam dividindo ele comigo, sem eu saber. O quê? Se toca, mano. Baixa isso, por favor. A outra não teve nem a hombridade de me contar, né, gente? Precisei escutar da minha primeira amiga que ficou grávida. E até quando eu soube, né, que eles tinham ficado, eu não sabia que a outra também estava grávida. Mas depois de uns meses, ela apareceu grávida e era dele.
E aí as duas brigaram e tal, porque... não sei, sei lá. Só deixei de falar com elas e as nossas outras amigas também, tipo, acharam um absurdo. Formou outro trio. E aí eu escondo cada macho que eu fico. Só lembrando vocês que essa história não é minha, é de uma seguidora. Eu alterei alguns fatos, né, para ficar um pouco parecida com a vida de alguma forma, mas enfim. Vocês entenderam, né? A história de hoje é o dia que eu fui expulsa de casa. Pois é, né, gente? A filha preferida também já foi expulsa de casa. Mas foi assim, eu tinha lá pros meus 16 anos e eu tava numa fase bem carente. Porque minha mãe tava trabalhando muito e eu tava ficando muito sozinha. E quando eu não estava sozinha, eu tava cheia de amigos. Todos os vídeos vocês me perguntam quais são as bases que eu uso. E a maioria dos vídeos, a base que eu uso é essa. Mas no último rebocão que eu usei foi essa base aqui, ó. Aí, gente, beleza. Eu trabalhava pra caramba, decidi viajar. E eu, como uma bela jovem, fazer uma festinha em casa. Também, né, amores? Mas esse nem foi o motivo pelo qual eu fui expulsa de casa. Bom, gente, minha mãe tinha ido viajar, né? Foi lá pra Londrina, pra casa da família, nananã, e eu fiquei em casa. Eu tinha um namorado na época, então, tipo assim, não teve muita festinha e tal. A gente só ficou em casa de love, que nem sempre. É claro que uma resenha aqui, outra ali, né? Mas enfim, isso não era motivo de expulsão pra minha mãe. A mãe sempre foi muito de boa em relação a isso. Não quebrando a casa dela, não dando polícia. Então, o que eu fiz, gente? Arquitetei com a melhor amiga da minha mãe na época, a Claudinha, de adotar um gato. A gata, né? Gente, o que a gente fez? Arquitetamos, né, tudinho. Falamos com a mulher que dava, né, tinha bastante gato, cachorro. Sabe aquela galera que fica postando, né? Então, a amiga dela sabia, uma moça que sempre, tipo, cuidava de animais e depois dava pra doação. Então, o que a gente fez? Combinamos com a mulher pra mulher entregar lá em casa. Mulher saiu da Praia Grande, foi entregar na minha casa, em Santos. Não é tão longe, tá, gente? É perto. E aí foi isso. Chegou lá em casa, quem recebeu foi minha madrasta, né? Porque eu não tava em casa. A gente comprou as coisas, tudo certinho. Minha mãe tinha deixado um dinheiro comigo. Então eu usei parte do dinheiro pra comprar as coisas pra gata. Aí, beleza. Fiquei cuidando da gata e tal, conhecendo a gata. Meu pai e minha madrasta estavam lá em casa. Quando minha mãe chegou em casa, que ela viu a gata, ela olhou pra mim e falou assim: sai você e a gata. Pois é, gente, minha mãe não teve pudor nenhum, porque minha mãe tinha muito medo de gato. Então ela não tava nem aí, ela só tava tipo, saiam as duas. Eu implorei pra ela pra eu ficar em casa. E ela falou que só uma noite, que era pra eu devolver a gata ou eu ia morar com meu pai. Conclusão, gente. A gata dormiu com a minha mãe. A gata era bem bebezinha, recém-nascida. Minha mãe se encantou pela gata e nunca mais abandonou a gata. Inclusive, ela tá me chamando agora.